O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que aceita um cessar-fogo incondicional na guerra contra a Rússia. E ele falou isso durante uma ligação com o presidente americano Donald Trump. A Casa Branca disse que a conversa entre os dois líderes foi fantástica, um dia depois da ligação entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin. Quem nos traz os detalhes deste momento, dessa negociação tão difícil, é a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Boa noite, Mari. Mas Zelensky também disse e voltou a repetir: quer as garantias contra uma possível vontade da Rússia de novas invasões. Exatamente, Márcio. Boa noite a todos. Volodymyr Zelensky rejeitou a condição de Putin para um cessar-fogo, de que os aliados parem de fornecer ajuda aos ucranianos, e também chamou de linha vermelha a permanência dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia, agora o reconhecimento desses territórios como territórios russos. Essa foi a primeira conversa entre Trump e Volodymyr Zelensky desde aquele encontro desastroso entre os dois aqui na Casa Branca. Agora, apesar disso, apesar de ter falado sobre essa necessidade da ajuda dos países aliados, Volodymyr Zelensky também concordou que a pausa nos ataques contra a estrutura energética da Ucrânia é um primeiro passo, sim, em direção à paz. Então, Volodymyr Zelensky também fez questão de ressaltar que concordaria com o cessar-fogo total de todos os combates, como foi proposto pelos Estados Unidos, mas que sim, a pausa só nos ataques contra a infraestrutura energética já seria um começo. Então, Volodymyr Zelensky deixando bem claro o contraste com a Rússia, já que Vladimir Putin não topou essa proposta dos Estados Unidos do cessar-fogo de 30 dias em todos os ataques. Topou apenas uma trégua, uma pausa nos ataques contra instalações energéticas. Sobre isso, inclusive, Volodymyr Zelensky mais cedo também já acusou Putin de estar quebrando a sua promessa, porque, segundo Volodymyr Zelensky, a Rússia atacou na madrugada desta quarta-feira instalações energéticas, sim, da Ucrânia, como uma instalação que fornecia energia elétrica para uma ferrovia que ficou sem energia em alguns trechos. E aí, outro destaque da conversa entre Trump e Zelensky é que o presidente americano falou que os Estados Unidos poderiam tomar conta das usinas da Ucrânia e que isso poderia garantir a proteção dessa infraestrutura. Donald Trump, como você disse, Márcio, falou que a conversa com Volodymyr Zelensky foi fantástica e que agora, então, delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos devem se encontrar mais uma vez nos próximos dias na Arábia Saudita para falar mais sobre as negociações em direção ao cessar-fogo. Lembrando que foi em uma dessas rodadas de negociações na Arábia Saudita também que a Ucrânia e os Estados Unidos chegaram àquela proposta do cessar-fogo de 30 dias, aquela proposta inicial. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que falou com a gente direto da Casa Branca. Mas enquanto esse cessar-fogo não chega, Rússia e Ucrânia estão trocando prisioneiros de guerra. Hoje foi mais um dia de trocas. Os 175 soldados ucranianos foram trocados pelo mesmo número de militares russos. Moscou também entregou mais 22 prisioneiros ucranianos gravemente feridos e disse que este foi um gesto de boa vontade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a troca foi uma das maiores desde o início da guerra. Os soldados ucranianos foram recebidos com festa em Kiev. Já os militares russos foram levados até Belarus, de onde partiram em direção a Moscou. Conversamos agora aqui no estúdio com o analista de internacional Lorival Santana. O que resta para Zelensky para poder realmente negociar esse cessar-fogo, seja simplesmente uma pausa na guerra ou mesmo um cessar-fogo mais duradouro? Lorival, boa noite. Boa noite. Dividir os recursos, as riquezas que ele tem com os Estados Unidos. Hoje ficou claro porque que o presidente Trump abordou com o ditador Vladimir Putin a proteção da infraestrutura de eletricidade. Foi porque o Trump tem interesse em ficar com os recursos, as receitas dessa infraestrutura. A Ucrânia é um país rico, né? Tem usina nuclear, tem minérios, tem uma grande infraestrutura que está resistindo a bombardeios constantes há 3 anos. Então, o que Trump colocou na mesa hoje foi dividir os recursos dessa infraestrutura elétrica em troca de protegê-la. Ou seja,
protegê-la da seguinte maneira: negociar com Putin para que ele não ataque. Porque quando o Zelensky avançou nessa negociação e falou, tá bom, então eu preciso de mísseis antimísseis Patriot para interceptar os mísseis e os drones, os mísseis no caso, porque Patriots vão ser usados, são muito preciosos, vão ser usados contra os mísseis russos. Aí o Trump falou, tá bom, tem na Europa, você pode conseguir lá na Europa. De fato, Alemanha, Polônia, Romênia, Holanda e Suécia e Espanha também tem mísseis antimísseis Patriot. Então a abordagem do Trump é muito simples, é o seguinte, é um negócio, é um business. O Trump não quer gastar dinheiro com a defesa da Ucrânia, quer ganhar dinheiro com a defesa da Ucrânia e transferir os custos inteiramente para a Europa. Então, o que o Zelensky tem a fazer é aceitar que o país dele será dividido, a riqueza do país dele será dividida entre a Rússia e os Estados Unidos. Ele não tem outra alternativa? A Europa está se mobilizando para proteger a Ucrânia. É uma mobilização muito robusta e que não tem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, mas leva tempo para isso ter efeito no sentido de conter a Rússia na sua agressão à Ucrânia. Muito obrigado, Lorival Santana.